professor Roberto, por ter feito o convite, e vocês vão ainda me ver, talvez, nas próximas 2 semanas, não apenas hoje, mas nas próximas outras 2 semanas. Tem gente aqui que eu conheço, tem gente aqui que eu não conheço, para fazer uma breve apresentação, né, e também justificar o porquê eu abraço um pouco esse tema. Eu sou formado em matemática, bacharelado em matemática, aqui pelo DM, já faz bastante tempo. Eu não vou falar a data, porque aí entrega a minha idade. Depois eu fiz mestrado em computação e doutorado em física. Mas, durante o mestrado e início do doutorado, eu também concluí o curso de Direito, onde eu me interessei bastante por 3 grandes linhas: Direito Penal, Constitucional, que até vai ser a base para a próxima palestra da semana que vem, e Ética. Ética não é um tema de pesquisa, meu. Eu sou um entusiasta do tema. Eu estudo ética de 15 a mais ou menos, vamos colocar em 15 a 20 anos que eu estudo o tema. Alguém poderia falar para mim, eu vou pegar um livro e vou falar ética sobre determinado assunto e assim por diante. Até trouxe alguns para mostrar para vocês. Também ganhei um do professor Mauro, tá? Porque mais tarde a gente vai voltar a falar sobre soberania, não hoje, mas na próxima semana. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, Reflexões para o Despertar da Consciência Ética. Esse é um livro interessantíssimo porque ele pega um monte de tópicos para falar sobre ética. E não é o que eu vou fazer aqui, né? Só para ilustrar, ele pega a ética na política, ética no relacionamento, na sociedade, filosofia, medicina, enfim, tem uma grande quantidade de assuntos específicos sobre ética. Mas cabe uma ressalva, que assim que eu for falando, né, do que eu pretendo com essa palestra agora, hoje, faço algumas ressalvas sobre esse tipo de abordagem. Ok? Tenho também alguns exemplares aqui de 3 livros que são bastante interessantes. Eles não estão nos slides. Depois eu posso até complementar ao final dos slides, né, para vocês terem. Esse livro aqui, O Princípio do Poder, é interessante. Ele tem um pouco a ver com o que eu vou falar. A ética e a honra influenciando pessoas. É uma abordagem bastante interessante. Está mais na linha do que eu vou apresentar para vocês. O que eu acho curioso, né, em alguns livros de ética, por exemplo, esse aqui, Ética em Computação, é de um renomado, realmente, professor da USP, que escreveu o livro. O título é justamente esse, Ética em Computação, e eu tive aula com ele, eu conheço, é realmente um grande professor, um grande pesquisador, mas eu também tenho algumas críticas a esse livro, porque ele acaba reduzindo a reflexão ética a conceitos algorítmicos, ou seja, se alguma coisa, faça isto, se não faça aquilo, como condicionais, né, laços e assim por diante. Eu acho que essa abordagem é um tanto temerosa, porque praticamente ela reduz o raciocínio de vocês a um pensamento algorítmico, e eu não acho que vocês são vocês podem ser muito mais do que isso. Vocês não podem ser reduzidos a simplesmente um raciocínio algorítmico. Então, eu tenho algumas críticas, embora o livro é muito bom. Vocês já devem ter ouvido falar de muita gente que tem na internet, na mídia, falando Cortella, André, o Clóvis, enfim, tem um monte aí. Todos eles são muito bons, o Karnal, mas cada um tem a sua pegada. O Karnal é historiador, né? O Cortella, desse livrinho também que eu acho bastante interessante, Não Se Desespere, Provocações Filosóficas. É um livro pequenininho e extremamente interessante para uma leitura para quem não o conhece. Eu gosto bastante do Pondé porque ele é bastante crítico na análise política, isso também a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão política no próximo seminário. Qual foi a ideia para essa palestra? Eu quis fazer uma coisa diferente com vocês, e aqui eu peço um pouco, né, a liberdade para que eu possa fazer algumas provocações. Tá certo? Então, eu acho que discutir
conversar, falar sobre ética é fazer provocações. Okay? A gente só aprende ética fazendo provocações, como o próprio nome do livro do Cortella, Provocações Filosóficas. E eu me baseei nessa palestra em vários autores, mas principalmente em um, que escreveu A Genealogia da Moral, e já explico daqui a pouquinho na nossa sequência, aqui nos slides. Nietzsche, um grande filósofo, que serviu de base para que eu montasse aqui, mas ele não é o único, vocês vão ver que tem outras referências aqui, nesses slides. Muito bem, o título aqui de capa é O Pensamento Ético, e eu estou colocando aí como um diálogo aqui com vocês. Então, por isso que eu estou falando, me permitam fazer algumas provocações, porque eu acho bastante interessante, porque eu quero que vocês pensem depois o que a gente quer e o que a gente pode. São coisas diferentes para a gente construir, ok? Esta figura, ela não está aqui de propósito. É como se fossem duas pessoas se esculpindo, né? Se criando da própria pedra bruta. Aqui embaixo moldamos a nós mesmos pelas nossas escolhas. E é justamente nesse ponto que eu gostaria de pegar daqui a pouquinho com vocês e fazer algumas provocações. Como é uma turma da computação, eu não podia deixar de motivar aqui o porquê de trabalhar ética e outros conteúdos de humanidades dentro de uma certa disciplina. Associações como a CM e 3E, elas já há muito tempo vêm falando que os alunos da computação, nesse momento eu coloquei apenas a graduação, mas a extensão é muito imediata para pós e assim por diante, relacionados a essa nossa área, precisam entender questões culturais, sociais, legais e éticas inerentes à computação. E aqui um adendo meu, né? A gente pode se referir a alunos de quaisquer outros cursos. Aqui eu estou falando para computação, então eu peguei a ACM e a I3E para contextualizar. Okay? Eles falam isso nas páginas deles, dessas duas instituições. Mas é claro que a gente pode pegar e falar sobre ética em qualquer lugar. Aliás, deve-se falar sobre ética em qualquer lugar. Ok. Que essas associações, essa turma, né? Essas turmas dizem e reafirmam constantemente, como eu estou colocando ali, né? Vocês precisam ter uma habilidade de questionar seriamente o impacto social da computação. Eu vou pegar vários ganchos, não só hoje, mas na próxima palestra do professor Mauro, que veio falar de soberania. Tem muita coisa para falar de soberania, e foi muito interessante quando eu vi que ele vinha falar sobre soberania. Só que ali eu vou ser um pouco mais técnico, baseado na nossa Constituição. Mas vocês estão aqui e deveriam desenvolver essa habilidade de questionar, principalmente agora com a chegada dessa ferramenta de IA, que tem muita coisa ainda pendente que a gente não sabe ainda qual é o futuro que nos reserva. Ok? Avaliar propostas para esses desafios, sempre com sentido ético, e futuros profissionais, vocês têm que estar cientes dos direitos legais básicos, também tema da próxima palestra, direitos legais. Aqui eu vou falar apenas sobre ética, não vou falar de lei, ok? Lei vai ser na próxima palestra. E dos desenvolvedores e usuários de hardware, software, assim por diante. Então, percebam que aqui eu estou falando para vocês, em particular, sobre ética na computação, mas vamos deixar bem claro que eu não estou me dirigindo apenas a vocês com esse conjunto de slides, tá certo? A gente pode estender isso aqui para qualquer tipo de estudante, tá certo? Agora, uma coisa que é muito interessante que a gente pense, né? Por exemplo, um estudante desavisado, ele pode não saber, né, ter uma impressão muito equivocada que pensar, de fato, e o pensar aqui para a gente vai ter um contexto muito interessante, que é a reflexão, a partir da reflexão atuar e possuir essa postura ética, ou correta também, a gente vai ter que falar um pouquinho, né, o que significa essa palavra, está longe do seu cotidiano.
Ou seja, essas ponderações que a gente vai fazer, elas estão presentes hoje e vão estar na vida de vocês a todo momento. E não é apenas hoje numa palestra de ética. Eu gosto de falar que ética não se ensina, ética se aprende sozinho, se pratica. E talvez com algumas falas daqui a pouco isso fique um pouco mais claro. Muito bem. Aqui, como eu falei que eu gosto do tema, estudo, leio isso entre 15 e 20 anos mais ou menos, eu coloquei aqui, a princípio, um pouco diferente do que o pessoal costuma fazer, né? Colocar as referências ao finais. Eu já de cara estou colocando aqui algumas coisinhas que, para quem quer realmente aprender ou estudar os grandes filósofos que tratam, né, desse tema que é extremamente interessante, eu recomendaria 3 grandes obras. Eu tenho elas, não é muito fácil de achar algumas, ok? Mas, por exemplo, Aristóteles em Ética a Nicômaco, Kant e House, Uma Teoria da Justiça. Esse livro é fantástico, mas ele vai estar lá dentro da próxima palestra, praticamente, sobre uma introdução, né, básica ao direito positivo. Nesses 3 autores que eu citei, aqui tem mais ou menos um conteúdo do que eles comentam. Por exemplo, no caso de Aristóteles, um dos primeiros filósofos, e ele discute os principais fundamentos da ética e da moralidade. São diferentes. Aqui eu quero justamente pontuar a diferença entre o que é moral e entre o que é ética. São 2 coisas diferentes. Kant discute o conceito de dever e sua relação com a ética. Dever é um atributo da moral, não necessariamente da ética, e a gente vai fazer também algumas ponderações. Ok? E aqui, finalmente, o terceiro, baseado na ideia de que todos os seres humanos devem ter igualdade de oportunidades, direito também garantido no artigo 5º da nossa Constituição Federal, por isso que eu falei que ele vai ser interessante, talvez na próxima palestra, discute justamente esses direitos fundamentais. No nosso país, esses direitos estão no artigo 5º da nossa Carta Magna. Eu não trouxe ela aqui porque, como eu falei, vai ser tema da próxima semana. Ok? E esses outros 3, que são bastante interessantes para aqueles que querem aprofundar no tema. Ok? Eles não fazem parte do arcabouço que eu peguei para construir esse tema que eu vou discutir com vocês. Existe uma variedade de linhas de raciocínio que eu poderia tecer para discutir o tema, mas eu escolhi esse sujeitinho aqui. É um livro até pequenininho, A Genealogia da Moral, mas tem 3 grandes pensadores, Sócrates, Epicuro e Tomás de Aquino, ok? Que vocês poderiam pegar e aprofundar um pouquinho para poder pensar um pouco mais, entender um pouco mais como que esses raciocínios se desdobram ao longo dos séculos. Muito bem. Aqui eu tenho uma imagem muito parecida com a imagem que eu coloquei lá no primeiro slide de capa. Já está mais ou menos descrito ali do lado direito, eu não sei se todos conseguem enxergar aqui a figura, mas é uma obra que discute o homem, mas aquele homem que se monta, se cria. Ele não é simplesmente mais uma ovelhinha no rebanho, mais um carneiro no rebanho, mas é aquele cara que busca entender a si mesmo. E é justamente essa a grande sacada que eu gostaria de falar com vocês, e fazer uma ponte com outros pensadores. Então, está aqui, é o self-made man, representando o homem que esculpe o seu futuro a partir da pedra em bruto. Ou seja, ele nasce em um contexto, mas ele não se satisfaz com esse contexto. Ele, naturalmente, ele se monta conforme ele entende o que é certo e o que é errado. Então, para a gente começar, eu vou usar algumas palavras que aparecem num texto muito interessante também, uma leitura que eu acho extremamente curiosa. Já li ela, mas há muito tempo atrás. Vai estar daqui a pouquinho no outro slide, mas vão aparecer alguns termos como este, arete,
que eu deixei de forma proposital aqui nessa apresentação, justamente para fazer uma palestra com uma pegada um pouco diferente das palestras usuais de ética. Ok, eu poderia dar diversas definições do que é ética, mas eu vou trazer primeiramente da onde vem o termo, né? Vem lá do grego, que significa aquilo que pertence ao ethos, uma palavrinha também que a gente vai ver nos próximos slides. Em outras palavras, o caráter, a índole. E aqui eu não estou falando do bom caráter, do mau caráter, é o caráter, a índole de alguém. Mas, quando eu falo desse ethos, eu estou dizendo o portador de caráter, aquele que possui caráter, ou pelo menos aquele que se construiu. Percebam, aquele que se construiu, não é aquele que necessariamente tem, mas eu espero que daqui a pouco isso já possa ser mitigado, né? Ter e possuir não quer dizer aqui construir a si mesmo num primeiro momento. E esse termo não vai se confundir com a moral. A moral vai ser como eu atuo, como o meu caráter se desdobra. E isso se dá através do arete, através da razão. Ok? De um ponto de vista mais doutrinário, agora eu coloco uma definição, né, do que seria ética, tentando aproximar isso dessas primeiras frases que eu coloquei para vocês. É um ramo da filosofia. Eu acho que isso é até bastante claro. É a filosofia a base que discute, define a ética. Mas ela estuda o comportamento, e guardem essa palavrinha aqui, reflexão, o comportamento moral do ser humano. Em outras palavras, ela está discutindo aqui essa palavrinha esquisita, esse arete. Temos alguns comportamentos, dos comportamentos desdobram-se ações. Das ações nós devemos sempre refletir e após isso fazer um julgamento. Este é um roteirozinho do que seria a ética, pelo menos para a gente nesse momentozinho. Então a ética não pode ser desatrelada, separada da reflexão humana. E é por isso que eu faço algumas críticas a alguns livros que simplesmente não colocam a reflexão na jogada. Ética não existe sem uma reflexão, né? Isso vem realmente da filosofia. De um ponto de vista moral, nós vamos falar aqui de valores. Mas que tipo de valores? Regras de conduta. Valores individuais e valores coletivos. O que eu sou ou como eu me faço, isso é extremamente importante, e também regras de condutas de como me comportar em sociedade. Seja aqui na sala, por exemplo, isso aqui é uma coletividade, um grupo de pessoas, o departamento tem uma coletividade maior, a universidade tem uma coletividade maior, a cidade, estado, nação e assim por diante. Mas não interessa, são coletividades e esses raciocínios valem sempre para coletividades. Então, temos aí valores de conduta, regras de condutas individuais, que pertencem a cada um de vocês e podem e devem ser diferentes. E valores coletivos, quando, enquanto indivíduo, a gente começa a conversar um com o outro para chegar num meio termo, um consenso para que a gente possa viver em sociedade ou em comunidade. Queira ou não queira, o homem é um ser social. A gente precisa conviver em sociedade. Para isso, a gente precisa de ética ou uma reflexão sobre os nossos valores morais individuais e coletivos para agir e fazer julgamentos corretos. Muito bem. Aqui está a origem dos dois termos que eu falei para vocês, do ethos e do arete. Lá, há muito tempo atrás, não sei se todo mundo consegue enxergar aqui, ó, é um trecho de Ilíada, geralmente atribuída a Homero, que narra os acontecimentos da Guerra de Troia, nos últimos 50 dias desta batalha. Então, trazendo aqui para vocês um certo caráter literário para tentar mostrar algumas coisas sobre ética. Então, vamos
lembrar isso, é uma obra, né? E vamos colocá-la no contexto quando ela foi escrita, porque ela tem algumas palavras fortes. Né? Tá, mas o que está escrito aí? Né? No momento em que o filho, depois a gente pode dizer quem são os personagens, né? Mas o filho apresentava seus respeitos para ir acompanhar Agamenon e Menelau numa missão de resgatar Helena das mãos dos troianos. Vamos lembrar que é a guerra de Troia, né? O pai disse essa seguinte frase: a ser sempre o melhor, estar acima dos demais. O que o jovem buscasse através de façanhas inauditas, vir poder exercer a sua virtude. É o arete que eu falei no slide anterior. Isso vem lá de Ilíadas. Né? Galgar algo que fosse merecedor do reconhecimento dos seus pares, para, com isso, ter assento no reino dos heróis imortais, aqueles que jamais saiam da lembrança dos homens. Então percebam que é um texto bastante literário, né? Mas ele carrega coisas interessantíssimas que são resgatadas depois, muito tempo depois, por Nietzsche, em A Genealogia da Moral e também numa obra anterior chamada Assim Falou Zaratustra. Muito bem. O que Homero propõe naquela obra, né, dos Ilíadas? Ele cultiva o ser humano naquela obra. O homem perfeito, também conhecido como homem de bronze, tem tudo a ver com aquelas duas imagens que eu coloquei para vocês. O homem que se molda a si mesmo. Ele não está restrito a seguir o rebanho. Ele quer fazer alguma diferença, ele quer ser melhor que o outro. Mas daqui a pouco a gente vai ter que ter cuidado com essas frases, né? O que significa ser melhor que o outro? Tem muita coisa para ser falado para que a gente não recaia em alguns efeitos colaterais, né? Seria aquele ser raro que não seguia pela lei comum. Mas perceba, não seguir, está dizendo aqui que não respeita a lei, mas não necessariamente seguia pela lei comum. Nem é obediente ao convencional. Então, vamos seguir e, aos poucos, eu vou mitigar um pouco essas palavras, ok? Aqui, como eu já mencionei, seria a ideia daquele que não são os carneiros num rebanho. Eles simplesmente se destacam fora dessa situação de coletividade. Uma situação que talvez possa ilustrar um pouco do que eu estou dizendo aqui. Muitos de vocês talvez já tivessem em grupo, isso é muito comum, como criança ou adolescência, a gente busca um pouco a aprovação de um grupo de pessoas. Quem aqui já esteve num grupo e esse grupinho de pessoas fez algo e você, mesmo gostando daquilo, você estando no grupinho, você conjunto fez a mesma coisa. Isso já deve ter acontecido com muitos de vocês. Esse é o tal do efeito rebanho, naquela tentativa de pertencer a algum grupo, né, você acaba cedendo aquilo que o grupo pede. Né? Então, não vou colocar exemplos concretos, aqui eu estou sendo um pouquinho mais abstrato, mas eu imagino que se vocês pensarem um pouquinho, muitos de vocês talvez já devem ter se visto numa situação parecida, de seguir aquilo que as outras pessoas estão fazendo, mas no seu íntimo você não está muito de acordo, né, com aquilo que o grupo está fazendo. Então, é nesse sentido que a gente está falando aqui, extrair desse efeito rebanho, entender a si próprio e não fazer o que o grupo faz, porque você está no grupo, você tem que ter consciência do que você é, aquilo que você quer fazer, não fazer alguma coisa porque os outros fazem e você vai na onda. É esse o contexto que está aqui, que Homero trata na sua obra, e ele vai justamente na busca do arete. O que é isso? Na busca de um caráter, na colocação desse caráter em movimento, uma construção contínua do seu caráter. E ele diz que isso é um atributo exclusivo daquele homem de valor, do homem de bronze, ou daquele sujeito que se esculpe a partir da pedra bruta.
ele se destaca e ascende justamente pelo ethos, pelo seu caráter, aquilo que ele é. Mas a gente tem bastante coisa para falar aqui ainda nessa nossa apresentação sobre o que é esse caráter, como que a gente constrói, o que, que a gente vai fazer. Então, tem água para rolar ainda aqui. Então, só lembrando o que é o significado daquilo que está na obra de Homero e tentar resgatá-lo, porque isso se perdeu há muito tempo. Recuperado depois em obras de grandes autores da filosofia, como Nietzsche, que é a base, praticamente, daquilo que eu peguei para fazer essa palestra hoje. Okay? Então, nós temos o propósito ao qual o indivíduo se destina. Nós temos que descobrir isso, mas perceba, o indivíduo, cada um de vocês, sou eu que vou descobrir o propósito de vocês? Não, longe disso. Vocês vão ter que pensar a respeito disso. Em outras palavras, vocês são responsáveis por exercer as suas virtudes. Quais? Calma lá. Daqui a pouquinho a gente chega aí. Então, eu peguei esse filósofo e ele, contemporâneo, né, iria fazer reviver esse conceito dessa virtude, né, na construção do super-homem. Aqui cabe uma lembrança, eu acho que todo mundo entende, não é o super-homem da DC, né? Eu estou falando do super-homem do conceito de Nietzsche, mas aquele cara que não está naquele rebanho, ok? Aquele cara que está acima, e aqui está até entre aspas, porque eu gostaria que vocês entendessem de forma muito clara, Nietzsche diz, aquele cara, aquele sujeito que está acima do bem e do mal. Eu preferia que a gente evitasse essas duas palavras hoje, embora elas vão aparecer nos slides, mas para nossas discussões aqui, eu gostaria que a gente evitasse. Por quê? Porque essas duas palavras, bem e mal, na nossa cultura, elas já vêm carregadas de um monte de sentimentos. Tá? Toda vez que a gente fala uma coisa é o bem, outra é o mal, essas duas palavrinhas, elas já carregam em si, elas têm os seus estigmas, elas são carregadas de uma grande carga de sentimento cada uma. Embora isso esteja na literatura, eu pediria para que vocês, vamos pegar mais leve, posso falar certo, errado, bom, mal com I, né? Não mal com L, para que a gente tire um pouco dessa percepção do bem e do mal, assim como Nietzsche fala. E a outra obra, na verdade, ele escreveu Zaratustra antes e depois escreveu A Genealogia da Moral, que foi publicado, no caso Zaratustra, em 4 partes distintas, cada uma com um foco bastante interessante. Então, ethos, palavra de origem grega, caráter, moral, usada para descrever conjunto de atos, crenças que definem um indivíduo, uma comunidade ou uma nação, um país, um departamento, a comunidade como um todo. Mas eu preferia que vocês prestassem atenção, no primeiro momento, eu vou falar do indivíduo e depois da coletividade. Existe muita diferença. Como a gente pensa como indivíduo e como a gente pensa enquanto comunidade. Ok? Eu não sei se está no próximo slide, realmente eu não me recordo. É curioso que, embora, desculpem, a garganta não está muito boa, Zaratustra veio anterior à genealogia da moral. Mas é curioso que a gente poderia até pensar que essas obras poderiam ter sido publicadas de forma invertida, porque nesse livro Nietzsche destrói o conceito da moral herdada. Muitos falam, Nietzsche é um autor que desconstrói a moral, destrói. Isso não é verdade. Ele faz uma coisa semelhante, mas naquilo que ele chama de moral herdada. Isso vai ficar mais claro. E depois, assim falou Zaratustra, estou falando depois, eu acho que seria interessante pensar primeiro na genealogia e depois em Zaratustra, para o entendimento, muito embora a publicação foi invertida.
Zaratustra já é mais uma história. Zaratustra é um filósofo visionário e ele justamente constrói aquilo que o Nietzsche entende como moral e deveres do indivíduo, direitos e deveres individuais e depois frente à comunidade. Bom, de fato, está aqui escrito algumas coisas que eu acabei de mencionar para vocês. Então, na obra de 1887, ele critica a origem dos valores individuais, mas são os que nós vamos chamar de valores herdados. Não que ele desconstrói a moral, como a gente quer entender aqui, mas uma espécie de moral que eu vou chamar de valores herdados. E depois, no caso da... Cadê o Zaratustra aqui? Está no outro slide. É uma obra bem direta e analítica, como um filósofo gosta de escrever. Ele investiga a origem desses valores. E ele vai trazer uma ideia muito interessante sobre esses valores herdados. Que é uma ideia que, basicamente, dentro de tudo que a gente pode ler, aqui eu vou dar uma bem resumida, tá certo? Baseada na culpa. Aquela história, faça isso, porque isso é bom, porque se você não fizer, você está errado, e você vai ficar com um sentimento de culpa se fizer aquilo de uma forma diferente. Isso vem muito também num contexto religioso. Vamos lembrar o momento em que a obra é escrita, da mesma forma, o momento em que o Homero escreve Ilíadas. Tudo está no seu devido contexto. E a religião tem um grande peso nisso. Aquele peso moral, naquele momento, dizer, faça isso, porque se você não fizer, isso é um pecado. E isso vai influenciando as pessoas, aquela ideia de sentimento de culpa interiorizada, leva a pessoa a obedecer uma moral externa, uma moral que vem de fora. Essa moral que a gente vai dizer que gera um mecanismo de controle interno dentro de uma determinada sociedade, onde o ser bom, ser correto, significa aquela pessoa humilde, obediente, que não questiona. Então, faça isso. Não me pergunte por quê. Faça, porque isso é o certo. Se você não fizer, alguma coisa vai acontecer. Então, percebam que esta é a ideia da moral herdada, dos valores herdados. É uma imposição enquanto mecanismo de controle. E é isso que vem depois na obra A Genealogia da Moral, que ele desconstrói, e depois, em Zaratustra, ele molda uma outra ideia de valores morais. Esta ideia que eu gostaria de apresentar para vocês daqui a pouquinho. Como que a gente vai fazer isso? Ok? Então, esse filósofo, ele não pergunta o que é o bem nessa obra, mas ele pergunta de onde veio essas ideias de bem e mal. Como eu falei, vai aparecer nos slides bem e mal, mas eu gostaria que vocês pensassem certo, errado, bom e mal com ok? Esse conjunto de normas, descrito por ele enquanto valores, na verdade, seria o resultado histórico de relações de poder. Poder político, poder religioso. Vamos sempre lembrar o contexto histórico onde essas obras foram escritas, ok? E o contexto religioso sempre estava presente. Aqui no Brasil mesmo, um exemplo que a gente pode pegar, muito interessante, é na colonização. Vieram os portugueses e vieram os missionários para doutrinar os índios de acordo com aquilo que eles queriam. Para quê? Para que os índios fizessem o que eles queriam. Né? É um exemplo histórico que todos conhecem. Claro que aqui eu dei uma resumida muito grande, né? A gente poderia falar muita coisa a respeito, aqui eu dei uma bela resumida. Mas é um resultado histórico de uma relação de poder entre alguém que domina e aquele que obedece. Obedece por quê? Aquilo que é imposto e a pessoa obedece por culpa. Porque se ele não fizer aquilo, ele vai ficar estranho. Muito bem. Já no livro do Zaratustra, ele revive justamente aquele conceito de super-homem, um homem de bronze, que Homero comentou
na sua obra há muitos e muitos anos atrás. Né? Muito posteriormente, vem esse cara e revive essa ideia do super-homem. Né? Uma certa pegada diferente, não com todas aquelas frases rebuscadas, né, dentro de uma história, de um romance, né, de literatura, mas agora sendo um pouco mais prático. Mesmo assim, o livro, assim falou Zaratustra, ainda é uma obra literária, só uma pegada bem diferente dos Ilíadas. Então, tá aqui, uma obra mais literária e simbólica, onde a gente tem as ideias apresentadas, não de uma forma analítica, como a genealogia da moral, mas numa representação de uma narrativa filosófica, histórica e filosófica. E quem é o personagem principal? É justamente esse filósofo visionário, né, na obra dele, que é Zaratustra. Né? Muitos de vocês já ouviram falar a frase, né, e assim falou Zaratustra, né? Mas provavelmente muitos não se perguntaram quem que é esse sujeito, né? É muito comum ouvir a frase, mas é mais incomum alguém perguntar da onde surgiu esse sujeito. Na verdade, é uma personagem do livro de Nietzsche, no caso, avaliando um novo conceito moral que transcende a ideia da moral tradicional, bem e mal herdados, tá certo? Ou seja, são coisas muito diferentes. E assim ele molda, enquanto uma obra de provocação, ele retoma aquele conceito do super-homem, aquele sujeito que se coloca acima do bem e do mal, reavaliando os seus valores enquanto indivíduo. Daqui a pouco a gente chega nessa situação enquanto sociedade. Ele aceita o sofrimento. Aceitando o sofrimento, aquilo não se torna mais uma culpa interiorizada. Ele aceita o caos, ele aceita a incerteza, ele entende que a vida contém esses momentos. Então, isso passa a ser visto de uma forma natural, ou seja, eu não vou me sentir culpado por deixar de fazer algo porque eu sei que isso faz parte da vida, não porque alguém me disse que aquilo é errado e se eu for fazer, eu vou me sentir mal por causa da culpa. Ele não busca alguma coisa fora da vida. A vida, ele aceita a vida como ele é. E isso é muito interessante. Então, esse super-homem, ele não é aquele ser superior no sentido comum. É justamente aquele cara que possui o arete, a virtude, o caráter. Mais ainda, ele busca esse conceito, ele constrói esse conceito. Não é que esse conceito aparece do nada, né? Ele vai e ele mesmo sabe que ele precisa ser criado. Então, ser ético, na verdade, já adianto aqui uma parte, é refletir todos os dias. Ser ético é aquela pessoa que reflete sobre algo todos os dias. Um resumo em relação aos dois slides que eu apresentei anteriormente, aqui já misturando, então, as duas situações. Na segunda obra, ele critica e destrói aquele conceito da moral herdada, que vem como um subproduto das relações de poder. Já na outra obra, ele provoca, através de um personagem, de uma personagem, ele anuncia algo, ele convoca e provoca, né, uma certa transformação na sociedade, e que está lá escrito de maneiras muito interessantes. No sentido de provocar, ele fala, crie novos valores. Não aceite apenas os valores vigentes, esses valores vigentes serão os valores herdados, e que daqui a pouco eu espero que fique mais claro. Não estou dizendo para ninguém sair aqui quebrando, né, as coisas e desrespeitando outras pessoas. Eu espero que daqui a pouquinho essa história dos herdados e aquilo de criar novos valores fique muito claro. Ainda estamos num certo limbo aqui. Ok? Então, nessa obra, a provocação é criar novos valores e não necessariamente aceitar aquilo que nos é imposto. Agora, uma comparação, que é apenas um parágrafo, mas eu, como eu falei, enquanto estudioso de ética, não um pesquisador de ética, deixar muito claro, eu sou um estudioso, eu gosto, eu sou um entusiasta do tema, a gente vê uma grande pegada do que
o pensamento de Nietzsche em relação a Baruch Spinoza. Não sei se alguém já ouviu falar desse sujeito, mas é um dos, talvez, filósofos que, aí eu vou vender o peixe como eu comprei, ouvi isso do Karnal, que ele foi o filósofo que mais deixou obras por escrito. Então, me desculpem se eu não consigo passar uma referência dessa frase, tá certo? Mas acredito que o Karnal já sirva como um bom exemplo, né? Porque ele, enquanto historiador, mencionou isso. Então, eu estou realmente acreditando que esse sujeito foi o cara que mais deixou, um pensador aí do século XVII, que mais deixou obras por escrito dentro da filosofia. E, muito curiosamente, ele mesmo pediu para que muitas das suas obras, muitos dos seus textos, fossem publicados postumamente, porque ele sabia que ia dar problema. Na época que ele escreveu muita coisa, ele sabia que aquilo que ele escrevia ia dar muito problema. Ele era judeu, foi expulso da comunidade, teve uma história de fugas assim, até achar um lugar onde ele se sentisse confortável para trabalhar. Mesmo assim, ele mudou até de nome, pegou um nome latino, depois ele veio assumir um outro nome de origem latina para poder fugir da perseguição. Mas há uma ponte muito interessante entre os dois filósofos. Eu coloquei aqui como simplesmente uma abordagem para quem quiser estudar um pouco de Spinoza, é muito interessante, ok? E ambos fazem justamente uma crítica à moral tradicional, e aqui depois, espero que fique claro o que eu vou dizer agora, a rejeição do livre-arbítrio clássico, ok? Não estou falando da rejeição do livre-arbítrio, mas tem uma palavrinha mágica aqui, que é o clássico, aquela imposição dos valores herdados. Ok? Então, aqui nessa última frase, que é um resumo dos dois slides anteriores, né? Na verdade, isso aqui é novo, não estava nos slides antes, né? Mas eu achei muito interessante fazer essa comparação aqui com vocês. O que nós podemos concluir? Quando comparado entre razão versus criação, Nietzsche quer que o homem supere a si mesmo, de alguma forma. Okay? E busque esta liberdade enquanto rejeita o livre-arbítrio clássico na criação de novos valores frente ao grande caos dos valores herdados. Vamos caminhar mais ainda para chegar num ponto principal do nosso texto, onde eu vou perder talvez a maior parte do nosso tempo. Mas estou vendo aqui que a gente vai ter bastante tempo para fazer algumas ponderações. Para chegar aonde eu estou querendo discutir com vocês, justamente todo esse conteúdo que está aqui nos slides, que ainda, como eu falei, está num certo limbo, a gente ainda não fechou todo esse raciocínio. Agora eu passo a dar duas definições para que a gente possa, a partir delas, fazer agora um mapeamento de tudo o que foi falado. Moral é diferente de ética, são coisas diferentes. Mas não se pode falar de moral sem falar de ética, não dá para falar de ética sem falar de moral. Falar apenas de ética é deixar uma estrutura chave no seu contexto que é a moral. Falar de moral sem ética também é a mesma coisa. Temos que falar sempre em pares, ok? A gente vai dizer, a definição nossa que eu vou colocar aqui de moral para vocês é um conjunto de regras de conduta, ou seja, de comportamento, e de valores pessoais ou coletivos, ou seja, como eu, normas de conduta como indivíduo e normas de conduta enquanto coletividade são diferentes. Valores morais individuais e coletivos. E aqui tem uma situação muito importante. Uma determinada época e local, percebam o contexto, em uma determinada época e local, o que é certo ou errado moralmente hoje pode não ter sido certo ou errado há 20 anos atrás, e muito provavelmente muito do que é certo ou errado hoje não será certo ou errado daqui 20 anos no futuro. Isso é dinâmico. Conceitos morais são dinâmicos, ok?
ao qual se submetem qualquer fato e ação humana para apreciá-los e distingui-los. Aonde eu quero dizer, um comportamento é certo, um comportamento errado, mas a ideia também nós temos que saber o que é certo, o que é errado. Então, vamos situar esse contexto moral, dependendo da cultura, da política, da sociedade como um todo. Ele não é uma crítica que eu faço a alguns livros, como mencionei para vocês. Alguns livros colocam valores morais absolutos. Isso não é uma verdade. Valores morais são mutáveis. E isto é muito bom, ok? Essa parte de ser mutável é extremamente fantástica. Ela deve ser, ok? Então, resumidamente, conjunto de regras para um convívio social. Enquanto indivíduo, eu tenho meu conjunto de regras, mas eu tenho que conviver em sociedade, ok? Aqui eu coloquei não necessariamente coletivos, porque eu estou falando um pouco do indivíduo, mas claro que resvala em um contexto social, ok? Ética, por outro lado. A ética, como eu já mencionei no slide anterior, aqui é mais ou menos um repeteco, um ramo da filosofia, onde há uma reflexão desses valores. Comportamento moral do ser humano, onde, de novo, eu vou fazer a relação entre bom, ruim, correto ou errado, mas através da reflexão, não é uma coisa que me é imposta, é através da reflexão. Então, estudo e reflexão do conjunto de valores morais, individuais, coletivos e uma cultura, sociedade aqui entre nós, sale assim por diante, como, por exemplo, os quatro ali que não param de falar e não estão nem ouvindo sequer eu falar que eu estou falando deles, né? Então, encerra o assunto, presta atenção. Fechou? Este é um valor moral, o respeito ao professor, assim como o professor tem respeito ao aluno. Uma regra de conduta que deveria ser pessoal e uma regra de conduta também coletiva, o respeito ao próximo. Já vou falar disso. Ok? Muito bem. Ética, reflexão de valores individuais, coletivos, mas sempre considerando cultura, local, sociedade, grupo, uma série de coisas. E o tempo, ok? Não são absolutos. Exemplo de por que não seria absoluto? Eu vou dar poucos exemplos, mas na verdade alguns são. É correto matar alguém? Alguém tem dúvida que nesse momento da nossa sociedade é correto matar alguém? Os maias matavam. Errado, mas os maias matavam. Segundo aquilo que eu falei, a conduta moral, ela depende de um contexto histórico, ela não é absoluta no tempo. Para eles matavam, mas era cultural do ponto de vista de uma adoração religiosa. Ok? Mas então, para eles, matar não era assim tão errado, porque havia um contexto dentro daquele momento para eles que eles podiam matar. Mesmo na nossa cultura atual, não aqui no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados, existe a pena de morte. É matar alguém. Ali, no caso, existe uma certa distopia, porque o indivíduo ele pode, com seu valor individual, ser contra a pena de morte, mas coletivamente, em alguns estados, normalmente é permitida a pena de morte. Então, quando a gente fala matar alguém é certo ou errado, espera aí, depende. No nosso país, nós não aceitamos matar alguém, tanto que é criminalizado. Nos Estados Unidos também é criminalizado, só que, curiosamente, alguns estados permitem essa brecha. O estado tem o direito de matar porque tem alguma coisa ali que a sociedade permite, algum tipo de crime que a sociedade permite. Então, que não é bem assim aquilo que eu falei enquanto valores coletivos, aqui no Brasil, a nossa coletividade diz, ó, nós não aceitamos matar alguém. Mesmo passando esse
essa competência para o Estado. O nosso Estado, enquanto Estado democrático do direito, não mata ninguém. Nos Estados Unidos, se você perguntar para as pessoas também, eu não mato ninguém. É errado matar alguém, mas eles esquecem que eles transferem para o Estado, enquanto essa entidade, né, Estado, o direito de matar alguém se necessário for. Mas não todos os estados, mas são alguns estados. Então percebam que esse exemplo eu acho que situa bem que isso depende do coletivo, o coletivo e também depende do contexto histórico. Lá os maias matavam, mas por outras razões. Né? Então tudo isso pode ser e deve ser levado. Por favor. Claro? Nos Estados Unidos, né, quando não se trata de religiões, matar é um negócio bastante tolerável. Tipo assim, a combustão, por exemplo. Isso é permitido existir, como eles têm mecanismos ali para continuar. Você está corretido. Então, tipo assim, tem uns crimes que são feitos para matar pessoas negras, são absolvidas, porque eles estão em tese aqui. Isso, você está corretíssimo nisso que você está falando. É diferente. É diferente. Você está. É livre qualquer um. Para falar sobre isso. Eu só vou te pedir licença, porque a gente está entrando numa situação que eu gostaria de jogar para a próxima conversa, mas foi muito bom a sua colocação, porque acaba agregando, né, o conteúdo. Mas é um tema extremamente interessante, porque na próxima semana eu vou falar sobre legislação e o direito positivo, que é diferente para cada nação, né? Mas entra muito nisso que você falou. Então, eu te peço assim, a licença de poder falar isso um pouco melhor na próxima semana, para a gente poder já... Não, mas está perfeito, né? Exato, exatamente. É muito velado. É muito velado. Isso, você está correto. Né? A sua colocação, a sua afirmação está perfeita mesmo. Aqui para exemplificar, né? Mas eu só vou te pedir essa licença nesse momento, porque assim, vamos voltar a falar apenas sobre ética e porque eu vou falar sobre direito e algumas legislações a partir da próxima semana, principalmente na nossa Constituição, onde a gente vai resvalar novamente nesse assunto. Então, a gente pode usar isso também na próxima semana para a gente fazer bastante ponderações, bastante coisa para mencionar. Gostei bastante. Né? Gente, então aqui, ó, passei para vocês uma ideia de um conceito de moral, uma ideia de conceito de ética. E aqui eu vou precisar fazer algumas diferenças, justamente por causa do próximo slide, que eu vou fazer algumas provocações a vocês. E aí, como eu falei no início, né, me permitam fazer algumas provocações. Esse momento, pensar, né, refletir eticamente é fazer provocações. Moral é diferente de ética. Eu acho que isso já está um pouco claro para a gente aqui. Né? O contexto moral, nessas regras de conduta, é diferente da ética enquanto filosofia, a reflexão desse conjunto de regras. Obviamente, o indivíduo é diferente do coletivo. Mas eu fiz mais ou menos dessa forma aqui, dizendo que primeiro nós pensamos no conteúdo moral, depois nós vamos para a ética, refletindo o conteúdo moral. Pensamos primeiro no indivíduo, depois nós vamos para o coletivo. E aqui, depois, se desdobra as duas situações. O exercício da liberdade, essa é justamente a liberdade que estava naquele slide anterior que eu falei, que ambos, Nietzsche e Spinoza, eles concordam naquele conceito de liberdade, naquele momento, buscando uma interpretação para essa liberdade, expressão de pensamento ou o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não significa necessariamente fazer qualquer coisa, e vamos falar um pouquinho disso. E, do outro lado, a reflexão sobre essa liberdade. Mas a reflexão está dentro da ética, o exercício da liberdade está dentro da moral enquanto meu conjunto individual de valores.
E aqui, duas palavrinhas mágicas, que eu quero que vocês guardem essas duas palavrinhas mágicas. Aceitação e respeito. São duas palavras que eu estou colocando aqui com uma ideia totalmente oposta uma da outra, mas elas vão ser totalmente complementares, tá certo? Tem uma outra palavrinha que eu vou colocar depois no exemplo, mas vamos deixar para daqui a pouquinho, que é a ideia da cordialidade. Bom, então antes de eu entrar num slide para a gente fazer um exercício aqui efetivo do que seria a moral intelectual e a reflexão enquanto ética, e também como que nós fazemos aquela construção do super-homem, né, o homem que se destaca dos demais, enquanto Nietzsche, né, na sua obra A Genealogia da Moral coloca, vamos só fazer uma ideia de uma regrinha fundamental para a gente poder discutir aqui. A gente verifica que, num determinado contexto ético, falei que os dois são distintos, mas cabe aqui dentro do mesmo contexto, nós sempre estamos fazendo um julgamento de valor. Por exemplo, vocês estão vendo, talvez vocês nem percebam conscientemente, mas todos vocês estão fazendo um julgamento de valor daquilo que eu estou fazendo aqui na frente. Cada um pode estar pensando de uma forma diferente, mas certamente todos estão fazendo um julgamento de valor. Ok? Isto é quase que um fato, mesmo que inconscientemente. Nós sempre estamos julgando algo como certo ou errado nesse contexto nosso. Então, fica uma dica para a discussão que eu coloco a seguir, que é uma dica prática. Se eu tiver em dúvida, enquanto eu estou fazendo um juízo de valor, eu posso me perguntar como que eu gostaria que os outros agissem em relação a mim, se eu estivesse dentro de um determinado contexto que eu estou fazendo um julgamento de valor. Guardem essa regra prática. Vamos partir para uma parte que eu acho que é a parte mais interessante aqui do nosso texto, dessa nossa apresentação. E que estou colocando para vocês são minhas. Tá certo? Como eu falei, eu sou entusiasta, eu gosto de estudar o tema. E eu falei sobre Nietzsche, acabei fazendo uma ponte com Spinoza, falei as duas grandes obras, coloquei lá autores clássicos, que eu acho que realmente quem quer estudar o assunto tem que ler aquelas obras. Mas agora eu vou fazer uma reflexão que eu vi e gostei muito de um psicoterapeuta brasileiro, que para mim foi muito interessante. Eu acho que cabe muito bem em uma palestra desse tipo para justamente a gente tentar entender o que é o meu comportamento, o que é o comportamento da coletividade e como que a gente concilia tudo isso. Porque eu não preciso pensar como coletivo, eu posso ter o direito de pensar de forma diferente, mas tem poréns, tem reservas. Né? E o Flávio Jacobati, ele é muito famoso, né, pelas suas abordagens. Ele era um indivíduo que gostava de trabalhar muito em contexto terapêutico sobre comportamento, e no comportamento ele trabalhava com as relações humanas. Por isso que eu trago aqui uma coisa que eu ouvi dele e acho isso tremendamente interessante para a gente fazer um belo de um exercício aqui. Ok? Relações humanas e mudança pessoal. Vamos sempre lembrar que eu vou estar falando de valores individuais, meu, seu, dela, cada um de vocês, e de valores coletivos. E esses valores não necessariamente são iguais. Os valores de cada um de vocês podem ser diferentes. A gente precisa pensar numa forma de consenso em relação a esses valores. Então, vamos partir para uma certa reflexão. Os slides acabam aqui, a menos do último, que tem duas grandes referências, que, na verdade, são as duas referências desse autor que eu falei para vocês. Né? A Genealogia da Moral
e assim falou Zaratustra. Eu posso depois colocar, passo, né, depois para o Inouye, um monte de outras referências ali, né? Mas para a palestra da semana que vem também tem um monte de livros que eu posso fazer algumas considerações. Mas vamos lá. Tem um livro aqui, e essa imagem não está aqui de propósito, um livro em branco. Vamos assumir a seguinte situação. É fato, e aí eu acredito que todos vão concordar um pouco comigo, se tiver alguém que discorda, pode ficar à vontade em falar, né? Não tem problema. Como eu falei, eu vou fazer uma certa provocação, então fiquem à vontade para fazer a provocação reversa, né? Então, de forma muito tranquila, cada um de nós nascemos, e é fato que cada um de nós pode nascer em berços diferentes. Uns podem nascer em uma família mais abastada, com dinheiro, com uma posição social diferente. Outros podem nascer e ir para outras famílias, não ter convívio com seus pais biológicos, ter uma situação social dentro daquela família bastante complicada. Alguns podem nascer, né, de pais extremamente com valores corretos, entre aspas, aqui. Outros podem nascer de famílias onde os pais, irmãos, já estão no meio de uma criminalidade, já usam drogas. Ou seja, aqui eu estou fazendo um cenário de extremos. Mas nós estamos numa sociedade, e é fato que cada um de nós pode cair em algum contexto extremamente diferente de outros. Mas cada um de nós nasce e nos é dado um livrinho em branco. Esse livrinho é onde nós vamos escrever os nossos valores morais. Então, cada um de vocês tem um livrinho branco quando nasce. Eu brinquei na última vez que eu dei uma palestra parecida que se um dia eu for escrever um livro, o título vai ser Eu e o Meu Livrinho. Esse vai ser o título do livro. Eu não sei ainda o que eu vou escrever, mas vai ser o título do livro, eu já tenho. Né? Mas, enfim, cada um de vocês nasce e vocês recebem um livrinho branco. Eu nasci, eu recebi um livrinho branco. Mas esse livrinho começa a ser escrito. Cada um de vocês vai ter que começar a escrever no seu livrinho. Mas vocês nasceram, vocês não sabem ainda que tipo de coisas vocês vão colocar no seu livrinho. Da onde vêm as primeiras informações que vão fazer os nossos valores morais? Por favor. Desculpa? Não. Tem muita coisa diferente. Não sei do que você está falando, vamos separar, não tem a ver. Né? Mas falar um pouco dela. Mas deu ruído no microfone, bati aqui. É diferente. Tá? Tem bastante coisa diferente. Mas vamos seguir. Você tem uma razão de falar isso, mas eu quero chegar em outro lugar. O que acontece é que quem são os primeiros a escrever nesse livrinho? Nossos pais. As primeiras pessoas com quem nós tomamos contato. Pais, irmãos, a família familiar, muito provavelmente vai ser as primeiras pessoas a escreverem esse livrinho. Então, percebam que nós estamos herdando alguns valores do nosso livrinho, moral herdada. Depois, a infância, os coleguinhas de escola, assim por diante, as pessoas que a gente vai conhecendo, e todos escrevendo nesse livrinho. A gente vai escrevendo, a escola vai progredindo, todo mundo começa a escrever, mudamos os amigos, essas pessoas começam a escrever no livrinho, e assim por diante. Muitos vão viver a vida com o livrinho sempre sendo escrito por outras pessoas. E a pergunta que o Ditobati faz é: o que está nesse livrinho pertence a quem? O livrinho é de vocês. Mas a ideia que está nesses livrinhos, que veio desde quando nós nascemos, e todo mundo quis dar o seu pitaco escrevendo nesse livrinho, que é de vocês, essas ideias são suas, cada um de vocês, ou são ideias que foram colocadas no seu livrinho por outras pessoas? Como que essas ideias passam a ser de cada um de vocês, enquanto indivíduo, ok? Eu não cheguei ainda na coletividade. Enquanto indivíduo. Que resposta vocês me darem?
Vocês só foram receberam esse livrinho. Essa é uma metáfora, tá certo, gente? Não é uma teoria, né? Só para contextualizar, depois a gente conversa. Mas é uma metáfora. Né? Cada um de vocês recebeu um livrinho. Vocês têm um livrinho. A pergunta é, mas conforme vocês nasceram e foram criando, todo mundo foi querendo escrever no seu livrinho. Faça aquilo, faça outro, e assim por diante. E esse livrinho tem as regras de conduta social de vocês. E a pergunta que eu faço é se o que está no livrinho, mas o que escreveram no livrinho é de vocês ou não? O que vocês poderiam me dizer? Perdão? É aonde eu vou chegar. Primeiro eu perguntei para vocês, agora depois eu vou dar a resposta. Eu gostaria de ouvir se alguém tem uma ideia de como que eu sei se o que está escrito ali é meu ou eu estou sendo induzido por um monte de ideias que vêm de outras pessoas. Qual é a pegada aqui? Não tem um conjunto de regras de conduta, valores. Esses valores são meus, no meu livrinho, ou é de vocês, livrinhos de cada um? E como eu falei, como cada um nasce num berço diferente, o que está no livrinho de uns, muito certamente é diferente do livrinho de outros. Se a gente pegasse para ler cada um dos livrinhos aqui, tem um monte de pessoas, a gente não acharia um livrinho igual ao outro. Cada um de vocês é um indivíduo. Vocês têm vida própria. Os livrinhos são diferentes. E a pergunta que eu faço é justamente essa: como que a gente sabe que a gente tem valores nossos ou valores herdados, conforme a gente mencionou? O que eu falei da ética? Reflexão. O meu livrinho começa tendo valores morais individuais, indivíduo, e deste indivíduo eu quero chegar no exercício de liberdade, a aceitação. Por isso que eu falei, guardem a palavra aceitação e guardem a palavra respeito, mas esse lado aqui está a reflexão. O que está no livrinho de vocês, que foi escrito a vida toda no livrinho de vocês, não é de vocês. Lembra aquilo que eu falei no início, que muito provavelmente alguém, na infância, que eu acho mais usual, podia estar num grupo de pessoas e por ter aquele sentimento de pertencimento, quer fazer, né? Quer se fazer presente naquele grupo de pessoas, então todo mundo ali faz alguma coisa, você vai, faz porque você está no meio daquele grupo, você não quer ser diferente. Mas internamente você não está satisfeito com aquilo. Você fez porque você está no grupo, mas internamente você não se sente bem. Isso tem a ver com a reflexão ética, exatamente quando você passa do indivíduo, exercício da sua liberdade, a aceitação dos seus valores para o respeito ao próximo. O meu íntimo é diferente do íntimo de cada um. Eu só vou dizer que os valores do meu livrinho são meus quando eu começar do zero, lá lendo desde a primeira folha do livrinho, e vou vendo tudo que foi escrito para mim e eu vou refletir sobre tudo isso. Essa é dificílima, mas isso é o contexto ético, o contexto entre a moral e a ética. É quando você passa a refletir sobre os seus valores. Você não age por impulso, porque alguém disse para você, faça aquilo. Eu vou refletir sobre o que está escrito e eu vou dizer se eu aceito aquilo, aceitação. Aceitação é foro íntimo, não depende de qualquer outra pessoa. Eu posso ter valores meus que diferem de cada um de vocês enquanto indivíduo. Então, enquanto indivíduo, vocês têm direito de pensar o exercício de liberdade, de ser quem vocês são. E aí é um outro ponto com o Spinoza. Spinoza diz exatamente isso. Você é o que é, você é aquilo que você aceita, independente de quem estiver ao seu lado
pensa sobre você. Pouco importa as outras pessoas. Você tem que se aceitar. Você tem que saber quem você é. Mas como que você passa a fazer isso? Quando você passa a refletir sobre cada um dos valores que foi jogado no seu livrinho a vida toda. Você só vai poder falar, esse valor é meu, está no meu livrinho, esse valor é meu, quando você esse valor e você falar, eu aceito isso ou eu rejeito isso. É como se eu pegasse o meu livrinho e passasse ele a limpo. Até o escrevendo meu livrinho, eu vou parar um momento da minha vida, eu vou fazer uma grande reflexão e simplesmente vou falar, eu vou passar a limpo o meu livrinho. Eu vou refletir sobre cada um dos valores. Isso é uma questão de foro íntimo, não tem nada a ver com o coletivo. Eu faço isso comigo mesmo. E essa tarefa, eu já disse, ela é muito ingrata, porque ela é muito difícil. Porque vocês vão mexer com valores, às vezes, meu pai e minha mãe sempre me falaram isso, mas eu vou questionar meu pai e minha mãe? Sim, eles viveram esse contexto. Você, enquanto indivíduo, tem o direito e o dever do exercício da liberdade de aceitar ou não algo que foi dito para você. Mas sempre lembrem, isso é uma questão de foro íntimo. A aceitação é foro íntimo. Você não precisa dizer aquilo que você acredita, porque é você ali. É você com você e ponto final. Mas o meu livrinho só vai ser de verdade quando eu passar o meu livrinho. Quando eu pegar aquele livrinho cheio de valores que os outros colocaram lá e pegar valor por valor e dizer, isso eu aceito, isso eu não aceito, e assim por diante. E mais do que isso, através da reflexão, como descrito na obra Edith do Super-Homem, criar novos valores, criar os seus próprios valores. Não apenas seguir aquele efeito rebanho de seguir o livrinho que todo mundo segue, todas as coisas que foram colocadas no seu livrinho, é o efeito rebanho. Você tem que fugir, enquanto essa reflexão, enquanto indivíduo, a sua liberdade, o seu exercício de liberdade. Isso é ser uma pessoa livre, segundo Spinoza, segundo o resgate depois de Nietzsche, que foi a segunda história dita, ele adorava Spinoza, Nietzsche gostava do contexto de Spinoza, divergia em alguns pontos, mas ele pegava muitas ideias de Spinoza. E este é o exercício da liberdade, seu livre-arbítrio, de pensar sobre você mesmo. Isso é você com você mesmo, ninguém tem mais nada a ver com isso. Indo para a coletividade, eu posso aceitar ou rejeitar aquilo que me convém. Eu sou livre para isso. E ninguém precisa saber aquilo que passa dentro de mim. Isso sou eu. Mas agora, nós vivemos em coletividade. E aonde está a grande sacada? A aceitação é foro íntimo. Cada um de vocês pode pensar e deve pensar de maneira diferente. Que é uma coisa mais rica e bonita dentro da filosofia e da vida do que pensar diferente do outro. Isso é a pluralidade, a diversidade de opiniões, as duas bandeiras que a universidade prega. A universidade prega a pluralidade. A universidade prega a diversidade de opiniões. A gente sabe que isso nem sempre é verdadeiro dentro da universidade. Às vezes tem algumas questões que ninguém quer ser diverso nem plural. Mas essas são duas bandeiras levantadas. Então, vamos realmente abordar a diversidade, vamos realmente abordar a pluralidade. Isso é bonito. Isso é cada um saber quem é, ter o direito, o exercício da liberdade, a sua aceitação de quem você é, o que você pensa é seu. Agora, enquanto coletividade, o conjunto de regras morais que você trabalha agora enquanto sendo sua, a aceitação de quem você é e dos seus valores morais enquanto indivíduo, agora tem que ser trabalhado na esfera do coletivo. Agora, eu penso diferente de cada um de vocês. Eu tenho esse direito. É a aceitação de quem eu sou. Mas eu tenho o dever de respeitar cada um de vocês. Escreveu o seu livrinho. Apenas quem você de fato é. Isso é muito importante. Você sabe quem você é, você não tem medo de ser aquilo que você é. Você conhece agora o seu conjunto de valores.
são seus. Mas você tem até a liberdade de falar ou não sobre ele. Não precisa falar, às vezes. Você pode pensar diferente. Essa é a aceitação. Agora, quando eu, o meu livrinho, tenho as minhas aceitações, me dirijo a vocês, cada um de vocês tem isso. Assumir que todo mundo já passou a limpo os seus livrinhos e cada um tem a sua diversidade. Vocês podem pensar e devem pensar diferente de mim. Assim como cada um de vocês tem o direito de pensar diferente de cada um dos outros nessa sala, cada um dos outros departamentos da universidade, da cidade, do estado, do país e assim por diante. Somos um coletivo. Mas aqui cabe, enquanto exercício de liberdade, a minha aceitação de quem eu sou, eu tenho que respeitar o próximo. Essa palavra é extremamente importante. O respeito. Isso só se faz quando a gente sai do indivíduo, o meu exercício de liberdade, através da reflexão, e isto é um pensamento ético. O pensamento ético está no meu exercício de liberdade, aceitação minha, foro íntimo, para o respeito ao próximo ou à coletividade. E esse respeito se faz através da reflexão. Eu tenho o direito de ser quem eu sou, mas eu tenho o dever, ali é um direito, e aqui é um dever de respeitar o próximo, enquanto um indivíduo que pensa diferente de mim. Não são. Agora, vocês devem refletir e respeitar a opinião dos outros, ou pelo menos deixar o próximo falar. Agora, nesse contexto, é que muita gente se perde. Como eu falei, eu vou colocar aqui uma outra palavrinha, que é a cordialidade. Ser cordial é diferente de respeitar. E aqui há uma grande confusão. Aqui eu vou pegar um exemplo. Né? Isso acontece muito. A gente pode divergir sobre um monte de situações. Mas nós estamos numa conversa e, por exemplo, estamos numa conversa cordial. Estamos sendo todos cordiais aqui na sala. Peguei apenas o Roberto para fazer um exemplo mais pontual. Nós podemos conversar, cada um respeita. Não vou usar o respeito, né? Justamente quero fazer o contraponto com a ideia do respeito e da cordialidade. Estamos conversando, estamos sendo cordiais um com o outro. Agora, a conversa acabou, ele sai da sala e eu aqui vou falar para vocês alguma coisa. Ah, você viu o que ele falou? Ah, bobeira, não concordo. Né? Começa a meter o pau nele. Isso é respeito? De forma alguma. Isso não é respeito. Respeito é aquilo que eu sou frente a frente comigo. Ele sai da sala, o meu sentimento por ele continua sendo o mesmo. Eu respeito as opiniões dele mesmo na ausência, né? Quando ele não está presente. Isso é respeito. A cordialidade é aquela coisa, você chega numa festa, todo mundo se cumprimenta, beleza, na hora que vai embora, é ele metendo o pau no outro. A cordialidade é aqueles 5 minutos que você conversa e todo mundo fica em cima do muro. Não briga, cordial, beleza, bacana. Foi embora, cada um vai meter o pau no outro. Isso é cordialidade, pelo menos dentro do exemplo que eu estou colocando, tá certo? Respeito é diferente disso. Respeito é quando a gente conversa, independente se a pessoa permanece ou não na minha presença, o meu sentimento por ele vai ser o mesmo. Eu respeito a pessoa na minha presença da mesma forma que eu respeito ela longe de mim. Eu não vou mudar a forma de pensar em relação àquela pessoa só porque ela está distante. Isso é respeito. Porque eu sempre vou respeitar uma pessoa por quem ela é, independente se ela está na minha presença ou não. Perceberam essa cara aqui, o jogo de palavras entre respeito e cordialidade? Cordialidade é uma coisinha social ali, bonitinha, para falar no dia a dia ali, beleza? Mas é diferente de respeito. O respeito permanece, ok? Enquanto, então, indivíduo, a liberdade de aceitação, eu sou quem eu sou, eu penso da minha forma, esse é o meu direito, mas eu tenho o dever de refletir e respeitar quem quer
que seja. Isso não tem nada a ver com cordialidade, muito diferente. E agora, o respeito ao outro, nós passamos a falar do coletivo, conjunto de regras e valores coletivas. Nós vivemos em sociedade de forma diferente enquanto indivíduos, mas vivendo em sociedade, nós precisamos chegar no meio termo entre como que nós vamos viver em sociedade, justamente para que não haja desrespeito. Essa é a grande sacada. Quais serão as regras de conduta comum de cada um? De cada um de vocês, mas nós vamos buscar, através do respeito, uma reflexão sobre valores agora que transcendem o indivíduo, mas um conjunto de regras que poluem o coletivo. Aí isso surge praticamente naturalmente, desde que cada um tenha a liberdade, a aceitação, a moral, enquanto valores, mas não os valores herdados. Se nós estamos falando de valores herdados, vocês vão agir de certa forma, porque vocês vão ter uma certa, vou falar de culpa, porque, por exemplo, eu usei da culpa, mas poderia usar qualquer outra palavra. Aquela coisa, eu vou agir desse jeitinho, porque se eu não fizer isso, alguém vai fazer alguma coisa contra mim. Ou seja, isso é medo. Isso é medo, culpa, alguma outra coisa. Mas quando eu sei quem eu sou, eu sei que eu vou respeitar o próximo, a gente chega naturalmente. Então, agora eu estou falando dos valores verdadeiros, os valores que são nossos mesmo. Sabendo disso, a gente chega naturalmente em valores comuns. Valores que cada um vai ter que respeitar para ter uma convivência agradável dentro de um coletivo. Mas isso só é possível se eu puder saber quem eu sou, dando ao outro o respeito dele ser quem ele é. Essa é a pegada que sai das obras de Nietzsche. A reflexão construindo a ética através do indivíduo. O respeito ao próximo nasce naturalmente, mas desde que eu saiba quem eu sou. Agora, vamos admitir, isso aqui realmente existe de fato? Ou ainda é uma utopia? É uma utopia, sempre vai ser utopia, porque não tem fato, né? Então, não tem como. Por exemplo, quando a sua opinião ela invade o direito de existência de outra pessoa. Eu estou falando que eu respeito. Eu não posso invadir. O respeito implica em um momento. A utopia, quando você fala o seguinte, ela quase sempre. Eu vou pegar os quatro aí e falar no várias ficar como exemplo, né? Eles ficaram quietos por quê? Eu tive que chamar a atenção. Eu precisava fazer isso? Não. Eu respeito essa linha. Se você é o professor, o professor respeita o aluno, eu estou aqui tentando passar alguma coisa para vocês de útil. Eu respeito vocês. Vocês estão aqui porque, a princípio, vocês estão aqui para absorver algo. Então, vocês têm que respeitar o professor. Então, o professor não precisa cobrar. Olha, presta atenção no que eu estou dizendo isso. Porque, se o respeito de fato existir, você vai estar prestando atenção no que eu estou falando. Okay? Nas minhas aulas, como eu falei, pessoal de matemática discreta, computação gráfica, estou fazendo isso já há alguns anos. Às vezes eu falei, eu não reprovo ninguém por falta, porque eu delego ao aluno o dever de frequentar as aulas. Então, esse é meu respeito para com o aluno. Eu tenho de faltar enquanto aluno, mas eu também tenho o dever de frequentar as aulas enquanto aluno. Então, eu delego, esse é um exemplo que eu estou usando, que eu faço em sala de aula. Então, não é um dever do aluno frequentar as aulas. Porque ele sabe da sua responsabilidade enquanto indivíduo, que ele está num coletivo e ele vai respeitar frequentando as aulas corretamente. Okay? Política é uma outra coisa, realmente você tocou no assunto também para a semana que vem, a gente vai voltar a falar disso. Ok? Deu para sacar o que eu estou dizendo do efeito frente à coletividade?
Se a gente sabe realmente o que está acontecendo, a gente vai chegar num senso comum, naturalmente. Esse senso comum, muito provavelmente, não vai ser necessariamente aquilo que eu penso. Pode ser diferente do que muitos pensam, mas ele vai ser uma média do que muitos pensam, de forma que a gente consiga viver em sociedade de uma forma mais pacífica. Então, o que eu tenho a dizer para vocês na minha pergunta, se isso realmente acontece ou não, depende muito do conjunto de pessoas que nós estamos falando, ok? Às vezes isso eu verifico que acontece de forma muito interessante, mas, na verdade, isso aqui ainda é uma utopia. Mas por quê? Porque as pessoas não refletem, porque a grande maioria das pessoas não sabem quem elas são. E esse é o ponto que o Jotobati falava, esse sujeito aqui que eu peguei, cadê aqui do... Esse cara trabalhava justamente com comportamento, ele era terapeuta. Ele justamente trabalhava com essa pegada para fazer aceitação. Aceite quem você é. Isso solta aí um monte de problemas. O cara era psicoterapeuta e ele falava isso. Ok? As suas abordagens sobre comportamento. Sabendo quem você vai saber se comportar em relação ao próximo. Mas isso aqui ainda é uma utopia, porque a grande maioria das pessoas não exerce a sua liberdade de maneira interessante. A minha liberdade, como você falou, de invadir o outro, a minha liberdade morre onde começa o dever do outro. Né? Ou falando até diferente, né? A minha liberdade termina onde começa a liberdade do próximo. Eu não vou invadir o próximo. Então, eu tenho que ter esse exercício de aceitação. Eu sei quem eu sou, mas eu não vou ficar me intrometendo na vida de quem quer que seja, dizendo, você não pode ser assim, você tem que ser diferente. Isso é uma imposição. E aqui, então, eu uso essas palavras para tentar caminhar para o final da palestra. Para vocês, isso aqui para mim ainda é uma utopia, porque a grande maioria das pessoas, enquanto indivíduo, valores individuais, não fizeram o seu dever de casa de repassar seu livrinho a limpo, dizendo, esse é o meu valor, esse já não é mais meu, alguém escreveu aqui, mas eu não quero. Vou arrancar essa página, jogar fora ou comprar um caderninho novo. Exercendo sua liberdade e aceitando quem ele é. Então, a grande maioria está ainda trabalhando isso aqui. E dessa forma, nós não conseguimos transpor a individualidade para o coletivo de forma adequada. E essa é uma das grandes pegadas de muitos filósofos que diferem muito na grande maioria das palestras que eu vejo sobre ética. Ninguém toca nesse assunto. Por isso eu fiz essa escolha. Eu estou falando sobre uma coisa que eu vejo que quase ninguém toca. Como é que eu posso trabalhar no coletivo se eu não trabalho? Eu só vou ser uma coletividade de verdade, respeitando o próximo, se eu souber quem eu sou. E aceitando quem eu sou, eu vou aceitar o próximo como ele é. Respeitando. A aceitação do próximo está no respeito. Meu dever é respeitar o próximo. Não importa aquilo que eu sou. Ninguém nem precisa ficar sabendo. Desculpa, bati de novo no microfone, deve ter dado um tiltzinho aí. Né? Mas não importa quem eu sou, não preciso nem dizer aquilo que eu acredito, mas basta que eu respeite o outro. Então, esta passagem ainda não aconteceu corretamente, pelo menos não na nossa sociedade, construindo o coletivo e chegando realmente na ética enquanto uma reflexão dos nossos valores. Depois, mais tarde, a gente vai esbarrar na política e tudo que vem demais, né, para a gente falar, mas vamos deixar isso para a semana que vem. Agora, vamos falar algumas coisas em relação a isso para a gente encerrar a nossa conversa. Deixa eu ver um exemplo bem interessante aqui que poderia falar. Está clara a ideia de aceitação e respeito?
São duas palavrinhas que eu coloquei aqui, que as pessoas às vezes acham, né, que são iguais, mas nem de longe. Existe uma diferença muito significativa. A ideia do exercício de liberdade, ela se contrapõe com o livre-arbítrio ou ela se complementa? E essa é a pegada que Nietzsche e Spinoza tinham em comum, a ideia de contestar o livre-arbítrio clássico. Eu posso fazer de tudo, eu tenho livre-arbítrio, é isso, eu tenho a liberdade de fazer aquilo que eu quero, mas de fato eu tenho a liberdade de fazer aquilo que eu quero? Não. Enquanto indivíduo, eu faço aquilo que eu quero dentro da minha consciência enquanto aceitação, mas eu não posso fazer algo que desrespeita ao próximo. Ok? Serve como um outro exemplo. O que eu vejo que também é muito comum, às vezes, aqui na universidade e na sociedade como um todo. Às vezes, em uma coletividade, podemos ter opiniões sobre nossas opiniões, cada um respeitando a opinião do outro. Mas muitas vezes as pessoas não respeitam a opinião do outro, do próximo, em uma conversa. O que as pessoas fazem? Refletir sobre algo, ter argumentos sobre algo. Se eu vou conversar sobre algo, nós dois temos opiniões divergentes sobre algum assunto, eu devo ter argumentos sobre aquilo que eu penso. É a minha reflexão, argumentos que me convencem. Você deve ter argumentos sobre o mesmo fato, mas posições diferentes. Isso é uma certa adversidade. O que muitas pessoas não entendem, mas só passam a entender quando entendem a aceitação individual e o respeito ao próximo, é que eu não sou inimigo, né? Eu não sou inimigo dele. Nós podemos sentar numa mesa e ter uma discussão ferrenha do assunto. Ele colocando as opiniões dele, eu colocando a minha. Acabou. Eu falei, nós somos adversários nesse momento, mas nós não somos inimigos. Porque eu respeito a opinião dele, ele colocou os argumentos dele. E eu tenho a minha opinião, eu tenho os meus argumentos. A questão é ser capaz de, se alguém me convencer do contrário, se os seus argumentos forem melhores que o meu, eu não vou ter problema nenhum em voltar no meu livrinho e revisar no livrinho. Porque você me convenceu de alguma coisa. É um processo de mudança constante. Refletir é um exercício diário, constante. Você faz a todo momento. Mas você precisa de quê? De argumentos. É quando a gente conversa com outras pessoas, expondo outras opiniões e argumentando contra ou a favor. Então, não tenha medo de reescrever o seu livrinho sempre que necessário. Mas aonde eu quero chegar aqui é que, embora adversários enquanto diferentes argumentações, nós não somos por causa do respeito. Eu respeito ele, ele respeita. A gente pode terminar uma conversa bastante inflamada, né, bastante quente a respeito dos nossos argumentos, a gente sai e vai tomar cerveja depois, de boa, porque eu não sou inimigo dele. Eu na sociedade. A maioria das pessoas fala, eu respeito a sua opinião, mas na verdade ela simplesmente está sendo cordial, porque a discussão ela considera essa diferente de você. É isso que não deve acontecer. Vamos fazer a bandeira da pluralidade, a bandeira da diversidade. A ideia de respeito ao próximo. A ideia de. Cadê? Passei aqui. De fazer aquilo que eu gostaria que o outro fizesse comigo, ou seja, o respeito. E não podemos ter opiniões diversas. Qual é o problema? Cadê a pluralidade levantada na universidade? Cadê a diversidade? Isso só vai acontecer se eu respeitar o próximo e por aí vai a conversa. Sem pensar que isso é fazer inimigos. Infelizmente, eu vejo que isso não acontece.
Mas por quê? Porque a pessoa não se conhece. E quando ela entra em uma discussão com terceiros, ela não se conhece porque não refletiu sobre os seus valores. E o que é muito comum quando entra numa discussão com terceiros e a pessoa não tem argumento? Ela vai levantar a voz, vai brigar, vai falar sim, porque é assim. Como que é assim? E a gente fala desse jeito. Não, você tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Coloque seus argumentos. Tem que ser assim por quê? Se você não é tem que ser assim, quanto o seu exercício de liberdade, você não é capaz de refletir, você não é capaz de ter o respeito a outra pessoa. E quando falta o respeito, a voz levanta, o sangue sobe, e você vai querer brigar com a pessoa. Isso é muito comum. Quando você vê uma discussão entre duas ou mais pessoas, e as pessoas estão quase né, na papo ali, né, quase um dando supapo no outro, é porque faltou argumento. As pessoas não se conhecem, não têm respeito pelo próximo e querem impor a sua posição. Eu sou assim, então eu quero que o outro seja assim. Isso é respeito ao próximo? Nunca. Eu sou diferente de cada um de vocês. É a mesma coisa que eu chegasse aqui, o que comumente eu vejo em palestras de ética, a ética é ser isso, faça isso porque isso é o certo. Isso, para mim, não é um pensamento ético. Por isso que eu dei o título aqui de pensamento ético. Pensamento ético é fazer esse exercício, saber quem eu sou, aceitar quem eu sou, e a reflexão é o pensamento ético, respeitando o coletivo e assim por diante. Esse é o pensamento ético. E não chegar aqui e falar, isso que é o certo, e ponto final. É certo por quê? Porque eu quero? Não. Eu vou isso porque é certo. Então, é com isso que eu encerro a nossa conversa hoje, simplesmente lembrando para vocês, pensem nos seus valores, mas pensar é refletir sobre os seus valores. Tentem entender quem vocês são, e a partir da aceitação, respeitar a opinião do próximo com argumentações, e nunca com imposição. Se me permitem fazer mais uma colocação, o tempo já está passando, né, Roberto? Desculpa, só para terminar, um segundinho. Qualquer que seja, né, atualmente, eu tenho meu posicionamento. Meus avós nasceram lá atrás, século retrasado. Tem pensamentos da época, valores da época. Eu vou fica muito complicado. Os valores deles estão muito mais consolidados. Se são herdados, se são deles, é outra história, mas muito dificilmente vão mudar. Se vocês querem mudar a sociedade, comecem mudando vocês e comecem argumentando para aqueles que vêm depois de vocês. Essa conversa de, eu quero mudar a sociedade, então eu vou, minha avó, meu avô, fala alguma coisa que eu não gosto, que eu não aceito, e uma falta de respeito, não fiz essa reflexão, eu quero impor, eu acredito lá para o meu avô, para a minha avó, que viveram em momentos diferentes, isso está certo? Nem de longe. Aceite quem eles são. Eles podem pensar diferente de vocês e muitas das coisas atualmente do tal famoso politicamente correto foram criminalizadas. Isso é um grande erro. Você não pode criminalizar as coisas que são de foro íntimo de pessoas. Isso é um grande problema da técnica do político, né, daquilo que é politicamente correto hoje em dia. Você torna alguma coisa que você pensa que e todo mundo que pensar diferente vai ser penalizado. Isso é um grande erro, porque fere o foro íntimo das pessoas. Pensem um pouco sobre isso, se o politicamente correto é realmente a boa saída. Um exemplo clássico é a ideia de fumar. Ninguém precisou criminalizar o fumo. A pessoa está fumando na rua, ela não vai ser presa por estar fumando. Mas, com o passar dos anos, pessoas que não queriam o cigarro foram mudando culturalmente a sociedade. Essa mudança cultural faz a mudança de pensamento individual.
E hoje nós percebemos que nós temos muito poucos fumantes, muito menos do que há 20 anos atrás. Precisou criminalizar o fumo? De forma alguma. Então, o que eu deixo aqui para finalizar é, se vocês querem mudar a sociedade de fato, não queiram mudar aqueles que te antecederam, porque eles têm uma visão muito diferente do mundo, muito diferente da de vocês. Mas o que vocês podem fazer é, mudando vocês, aceitando o que vocês são, respeitar o próximo mais ainda, respeitar e fazer com que a próxima geração mude na direção que vocês entendem ser o correto. Não queiram, não lá os seus avós ou os seus antepassados, porque eles têm uma cultura cultural bastante diferente. E aí você vai criar uma grande barreira entre eles e você deixa de respeitá-los, tá certo? Então pensem nisso que eu falei um pouco, porque eu vou voltar a falar depois de leis, né? Sobre a criminalização de algumas coisas que são polêmicas. Se isso realmente resolve o assunto, ou simplesmente é um cala-boca. Eu continuo desrespeitando as pessoas, só que eu vou ficar quietinho para não ser preso. Ou seja, eu mudei. A única coisa que eu fiz é ficar calado. Mas eu não mudei. Tá certo? Pensem um pouco sobre isso. Ok? Então, dou por encerrado a nossa conversa de hoje. Fica à disposição depois para a gente conversar sobre diversos assuntos, política próxima também. Né? Então, tem